muito bem, vamos para a última aula de treinamento de força para mulheres. E nesta aula eu vou falar os efeitos do treinamento que são exclusivos. Na aula anterior eu falei o que são similares, melhores ou piores comparativamente a homens. Também é a última aula que eu vou gravar deste conteúdo, tem mais uma aula sobre, mas que já está gravado. Então vamos lá, efeitos exclusivos às mulheres. Esses efeitos estão relacionados ao ciclo menstrual, irregularidades do ciclo menstrual. Então nós temos bastante literatura associando o treinamento físico, de modo geral, de alto volume e alta intensidade, com irregularidades do ciclo menstrual. Entretanto, há uma discussão e bastante dúvida se esse efeito ele está diretamente associado ao exercício ou se seria por mecanismos, por vias indiretas. Mais adiante eu falarei disso. Também falarei mais no final qual é a próxima aula que já está gravada. Uma irregularidade que costuma acontecer em encurtamento da fase lútea, que é a fase pós-ovulatória. Ela costuma encurtar para menos de 10 dias. Lá na primeira aula eu falei dessas fases, a fase 1, 2, 3 e 4. Só que essa fase ela é menos didática porque não usa os nomes, né? Fase folicular, fase lútea, fase ovulatória. Então eu vou usar uma figurinha que eu achei na internet aqui mais didática para a gente relembrar. Mas basicamente o ciclo ele pode ser dividido em dois. Antes da ovulação, que é a fase folicular, e após, que é a fase lútea. Então a fase lútea, pós-ovulatória, fase folicular antes. Aqui, essa figura é bem didática, ela está neste, eu encurtei aqui o endereço, se vocês quiserem procurar, esse artiguinho ficou bem legal. Está neste site, mas por aqui vocês vão direto na postagem que está bem didática. Então aqui caracterizando, inclusive por uma coloração que facilita, que é a fase de sangramento. Depois uma fase que está mais associada à fase folicular, que é de toda uma preparação para receber o óvulo. Depois a fase ovulatória e na sequência, se não houver a fecundação, você tem essa caracterização aqui. Enfim, o artigo é bem didático, lá a postagem obviamente é maior do que o tempo que a gente tem aqui para rediscutir, mas basicamente o que a gente tem é isso, uma fase folicular, ovulação, mais ou menos 14 dias, varia bastante, e depois a fase lútea. Então, essas fases podem mudar dependendo, quer dizer, há estudos mostrando alterações. E temos também, claro, aqui o comportamento hormonal. Enfim, lá na primeira aula eu falei isso. Tem também, nesse artiguinho, cita algo interessante, que é a divisão sobre o ciclo ovariano e o ciclo uterino, porque você tem alterações no ovário e no útero. Então, a fase folicular e lútea está relacionado ao ovário. É todo esse aparato reprodutor feminino trabalhando neste aproximadamente médio mês, mas varia de 20 a 30 e poucos dias. Continuando com irregularidade do ciclo menstrual, então primeiro aqui o encurtamento da fase lútea pós-ovulatória, já falei. Pode acontecer a ausência de ovulação, não liberar um óvulo. Pode acontecer, aí já é bem mais comum, oligomenorreia, que é aquela irregularidade caracterizada por mais de 36 dias entre fluxos menstruais, então passa a ser caracterizado como um ciclo não normal. A menorreia secundária, que é a ausência de menstruação por 180 dias ou mais, considerando alguém que vinha com menstruação normal e que não está em gestação. Então, se isso acontece, você passa de oligomenorreia para uma amenorreia secundária, já que a primária está relacionada lá na puberdade.
Associação também com retardo da menarca. Veja, tudo isso que eu estou falando então são coisas que já foram associadas ao treinamento físico, mas mais adiante eu vou discutir um pouco mais se isso de fato é relacionado ao exercício ou outra coisa. Redução da frequência e severidade dos sintomas pré-menstruais. Aqui uma boa notícia. Redução da frequência e severidade dos sintomas pré-menstruais, que costumam ser maior apetite, inchaço, alterações do humor e dores cólicas. Habitualmente um termo técnico chamado dismenorreia, que compõe algumas coisas, mas está associado a isso que se chama habitualmente de cólica, dores. Então aqui um ponto favorável, positivo. Essas alterações do ciclo menstrual, hormonais que levam à alteração do ciclo menstrual, pode levar a algo que se chama de tríade da mulher atleta. Ela é caracterizada por alterações ou distúrbios alimentares, amenorreia e osteoporose. Já li também que existe uma tríade do homem atleta, mas essa eu tenho pouca leitura, não vou me arriscar a falar, mas é só para deixar essa expressão que parece existir também para homens. Bom, eu destaquei aqui em amarelo, como eu disse na aula anterior, aqui em amarelo eu vou destacar aquilo que a gente tem que ter preocupação em relação ao treinamento físico para mulheres, e uma preocupação clara que a gente precisa ter é essa, que é em relação à tríade da mulher atleta. Ou seja, a gente precisa se preocupar se o ciclo menstrual não se tornará irregular, ou se tornar irregular, que não seja algo muito grave, a ponto, por exemplo, de caminhar para algo perigoso como a osteoporose. Uma coisa que também costuma ser narrada é alterações do desempenho físico relacionado ao ciclo menstrual. Essa é uma pergunta comum. Se durante o ciclo menstrual se há alteração do desempenho físico. Na literatura, além de não ter tanto trabalho assim, ou quando há uma variação muito grande, mas há bastante dúvida se em alguma fase se há alteração do desempenho. Eu fiz uma enquete no Instagram, pedi gentileza das mulheres que me acompanham, me seguem lá para responderem, e 64% delas, das que responderam, disseram que sim, que percebiam alteração, percebem ou percebiam alteração do desempenho físico. Eu não perguntei se para melhor ou para pior, porque ali é bem difícil a gente fazer uma enquete detalhada, mas era só para eu ter uma noção disso. Vou falar mais adiante sobre essa história aqui. Vou voltar agora à tríade da mulher atleta, mas depois eu falo daquilo ali de novo. Bom, a tríade da mulher atleta ela é bem caracterizada. Repare que ela é aproximadamente 6 vezes maior que não atletas, quando se compara atletas com não atletas. A menorreia, tanto primária quanto secundária, e oligomenorreia podem ser de 20 a 22 vezes mais prevalente comparado à população geral. Então, veja que é algo muito claro. Mas a variação é bastante grande. Pode, dependendo do estudo, mostra só 2% de atletas que tem. Há estudo que mostra 70% das atletas com alguma alteração importante. Então, essa variação é bastante emblemática. Uma coisa que também se percebe é que depende do tipo de esporte. Os esportes mais característicos de gerar maiores alterações, maiores irregularidades, podendo gerar essa tríade, esses esportes com maior associação são aqueles que exigem magreza. Então é bem comum na ginástica, em modalidades que há um componente estético elevado, e aí entra uma primeira coisa, que nesses esportes onde há um componente estético
uma grande exigência de componente estético, há outras coisas que acontecem. Uma delas, bastante séria, é alteração muito grande, muito importante do aporte calórico, todo aspecto nutricional, mas um ponto importante é o aporte calórico, porque para se manter magro há uma privação calórica grande. Então há quem acredite que a principal explicação dessas coisas aqui não seria o treinamento físico de forma direta, mas indiretamente por causa de outras questões. Ou por causa disso, ou por causa do excesso de treinamento causando muito estresse, ou próprio estresse associado à pressão relacionada à competição, né, cobrança por resultado, coisas relacionadas a isso, ou seja, fatores indiretos e não necessariamente diretos. Ou talvez uma outra coisa que poderia se somar a isso é que o treinamento físico, ele gera para atletas, quando a gente fala em atletas, o treinamento físico causa um dispêndio energético, um gasto energético muito alto. Há atletas que podem ter um gasto energético de 7, 8 mil quilocalorias por sessão de treino. E para você consumir 7 mil, 8 mil quilocalorias, não é fácil, só via alimentação. Inclui isso a uma dificuldade de que a pessoa está treinando, então, ou seja, enquanto ela está treinando, ela não está se alimentando. Então, entre o treinamento, tem que pensar quando vai se alimentar, como a forma que vai ser essa alimentação. Então, pode acontecer de não haver um equilíbrio entre gasto energético e ingestão. Então, não necessariamente, às vezes, é só por causa de uma pressão ou relacionada ao tipo de esporte, mas por causa desse gasto energético elevado. Mas aparentemente, então, antecipando, estaria mais relacionado a fatores associados ao exercício, indiretos. Talvez o único direto seria esse, que é um gasto energético muito elevado, mas se a pessoa conseguisse repor todo esse aporte calórico, provavelmente isso não aconteceria. Então estaria mais associado à questão de uma ingestão correta de quilocalorias, principalmente quilocalorias, mas obviamente que a alimentação precisa ser, principalmente em atletas, precisa ser muito, muito bem equilibrada. Toda essa variação tem a ver com isso, né? Porque dependendo do esporte, das demandas, isso muda bastante. Mas para nós o importante é que isto é um cuidado que temos que ter. No treinamento, por exemplo, de academias, isso não é comum, porque não é um treinamento que se busca competição, de modo geral. Mas há, sim, algumas pessoas que podem treinar como se fossem competir, ou que são muito competitivos e estão se autodesafiando demais. Ou temos também atletas, como do fisiculturismo. Então isso pode acontecer e é um cuidado que temos que ter, por isso que eu estou caracterizando. E quem for trabalhar com atletas, então, aí muito mais cuidado. Quando eu falo em cuidado, é de triagem ou de acompanhamento, ou seja, de você ter uma clareza de como que era antes do treinamento o ciclo menstrual, qual era se era regular ou irregular e como que era esse comportamento, e seguir isso ao longo do trabalho. Mais adiante eu falo mais sobre isso. Essas alterações estão mais associadas a treinamento de volume e intensidades elevados, que é isso que eu comentei ali atrás. Há muita discussão se seriam efeitos diretos do exercício ou decorrente do menor aporte energético, como eu já falei, e maior estresse decorrente de um punhado de coisas. Isso porque o aporte calórico, aí que entra uma coisa interessante. Vários estudos mostram que quando você dá um aporte calórico correto, consequente ganho de peso, já que a pessoa vinha perdendo peso, o ciclo irregular, ele se normaliza e, por consequência, você não vai ter amenorreia, por exemplo, e você não vai desenvolver a tríade. Por consequência, não vai ter osteoporose induzida por essas alterações. Sabe-se que irregularidades menstruais estão associadas a prejuízo de mineralização óssea, e daí a preocupação de que essas irregularidades, que elas não sejam perpetuadas. Como que seria isso? Alterações hormonais associadas a distúrbios do ciclo menstrual e perda óssea. Então, o treinamento aqui, aquilo que eu chamei a atenção, pode ser por vias indiretas, não necessariamente o treinamento, mas questões relacionadas
ao aporte calórico ou estresse, mas de qualquer forma a figura ela está querendo dizer que, como é atletas, né, mas teria um efeito sobre a hipófise, por sua vez aumento do hormônio liberador de corticotrofina. Para cá aumenta a corticotrofina, cortisol, e o cortisol, que é catabólico, também cataboliza osso, então aumenta a perda óssea. A beta-endorfina também, ele não sinalizou aqui, mas teria algumas relações com alteração da perda óssea por outros caminhos, embora não está descrito aqui. Esse aumento do hormônio liberador de corticotrofina diminui o hormônio liberador de gonadotrofina, e aqui para baixo você vai ter uma cascata de alteração. Diminui o hormônio luteinizante e o folículo estimulante, e esses hormônios, um regula o outro, acaba que você vai ter alterações do ciclo menstrual, reduzir e, por consequência, menor resposta de estrogênio e progesterona. Então você tem um efeito que é um hormônio dependendo do outro, e aí causa distúrbio no ciclo. E diminuição desses dois hormônios também está associado à perda óssea, daí a maior chance de desenvolver osteoporose. Orientei um trabalho há um tempo atrás, foi publicado em 2015, mas o trabalho foi submetido bem antes, onde a gente mostrou desequilíbrio hormonal e disfunção menstrual em atletas de alto rendimento, ginástica rítmica. Esse artigo ficou bem legal, e uma coisa interessante que eu percebi na época, não é minha área de estudo, mas eu ajudei a Sabrina aqui nesse trabalho. Eu percebi que as pessoas estudavam muito a disfunção menstrual, mas praticamente nada o desequilíbrio hormonal, porque é isso aqui que vai alterar isso de cá. Se tiver interesse, vocês acham com facilidade na internet, ficou bem legal. E sobre o ciclo menstrual e desempenho, falei que ia voltar nele e estou voltando. A alteração do desempenho em relação ao ciclo menstrual, como eu disse na enquete que eu fiz, a maioria diz que sim, que percebe isso, obviamente não é trabalho científico, mas também, curiosamente, não foi tão diferente do que a gente vê na literatura, que na literatura tem mostrado mais ou menos 50% diz que sim, 50% diz que não. Olha aqui o que o Fleck e o KM dizem. Né? Aqui o título, efeito das fases do ciclo menstrual na produção de força em treinamento com peso. Surpreendentemente, há pouca informação disponível sobre o efeito da fase do ciclo menstrual na força máxima, e aí ele vai continuar. Aí a gente volta lá na primeira aula que eu falei para vocês de como que a gente ainda tem pouca produção de qualidade, infelizmente, relacionado a treinamento físico e principalmente treinamento de força e hipertrofia para mulher. Há pessoas que propõem e sugerem treinamento diferente dependendo da fase do ciclo, em virtude dessas alterações relatadas, mas em parte também por causa disso aqui. Há estudos de algumas décadas atrás que mostraram efeito catabólico associado à progesterona. Teve estudo mostrando hipertrofia associada ao estradiol. Tudo isso aqui não é consensual. Consensual é que a testosterona está claramente associada à hipertrofia, mas isso aqui também não é exatamente consensual, né? Que é aumento da testosterona durante a ovulação. Mas essas coisas foram vistas, ou associadas pelo menos. Que não quer dizer causa e efeito. Em virtude disso aqui, e considerando que o ciclo tem essa característica, o que muita gente começou a fazer? Bom, vamos ver aqui. Ó. Esse amarelo aqui é, por exemplo, estrogênio. Né? Então, se o estrogênio está associado à hipertrofia, o que as pessoas vão pensar em termos de intervenção? Fazer um treino mais hipertrófico, né? Com características de hipertrofia aqui. Poderia se aproveitar a fase de pico de testosterona aqui na ovulação. Por outro lado, se a progesterona está associado ao catabolismo, aqui que ela está mais elevada, ó, então aqui trabalharia com menos desgaste. Isso é o que passa pela cabeça das pessoas, mas sem comprovação científica. Não há comprovação científica que, se fizer assim, será melhor. Não há evidências disso. É diferente da pessoa perceber uma alteração do desempenho. Né? Fazer um treinamento baseado no ciclo em virtude disso, não há evidência. Mas há sim, como eu relatei, mulheres que vão caracterizar e vão perceber a alteração de desempenho, e aí sim
se percebe alteração de desempenho, você pode pensar em treinamento. Você tem que pensar num treinamento que será conduzido para ser consonante com esta percepção. Então, seguindo, entretanto, reduções no desempenho durante a fase pré-menstrual ou menstrual foram observadas. Isso costuma ser talvez o mais comum. Então, é mais comum que na fase pré-menstrual e menstrual haja perda de desempenho, embora, como eu disse, não é para todo mundo. Longe disso. Os melhores desempenhos ocorreram durante o período pós-menstrual imediato e o 15º dia do ciclo menstrual. Veja que são estudos antigos, né? Infelizmente os autores, o livro é relativamente recente, mas não acharam, embora esse livro mesmo é de 2014, né? 2017 aqui no Brasil, mas a versão original dele já não é tão nova assim. Mas, de qualquer forma, não colocaram trabalhos mais novos. E essa coisa do prejuízo relacionado ao período pré-menstrual pode estar associada a cólicas, dores, desconfortos. Variações individuais nos efeitos da fase do ciclo menstrual sobre o desempenho podem ser substanciais, então é isso mesmo que acontece, as variações, cada mulher tem uma característica. Há quem não perceba nada, há quem perceba muito. Alguns atletas até percebem melhora no desempenho durante a menstruação. A oligomenorreia e a amenorreia, embora tendo efeitos potenciais sobre a saúde a longo prazo, como perda óssea, não parece ter efeito no desempenho. Então, se há uma irregularidade, a mulher não menstrua por alguns meses seguidos, como é o caso da amenorreia, ou uma irregularidade que aumenta o tempo do ciclo menstrual, isso não parece afetar o desempenho. Então, esse não é o problema. O problema dessas alterações está relacionado à perda óssea no longo prazo. Diante disso, diante dessa variação e considerando que cada mulher tem uma sensação, percepção, efeito, sintomas, claramente a tomar decisão no treinamento tem que ser bem individual. Aí é por isso que eu estou colocando a minha recomendação em particular, uma avaliação sensível de cada caso para se tomar decisão para cada caso. E aí a gente tem que pensar em duas coisas. Uma é alto desempenho. Então, atletas de alto desempenho competitivo, se em alguma fase há perda de desempenho, isso passa a ser um problema relacionado à competição, claro. Este é uma preocupação se você que está me assistindo for trabalhar com alto desempenho, e aí vai ter que fazer a melhor estratégia para aliviar, de repente, tentar descobrir o que exatamente está causando perda no desempenho para tentar trabalhar em cima disso. Mas o alto desempenho não é o mais habitual. O mais habitual é a população geral, essa é a grande maioria, é que eu estou neste momento mais preocupado, porque é com quem os profissionais de educação física que estão me assistindo vão trabalhar. Então, minha maior preocupação está relacionada a isso aqui, a aderência. Porque se numa dada fase do treino há alterações importantes na motivação, no humor, dor, disposição, coisas relacionadas, coisas sensíveis relacionadas ao aspecto afetivo, e aí tem que ter preocupação porque uma dose errada pode fazer com que esta mulher não se mantenha no treinamento. Então, pensando exatamente na aderência, e aí é uma proposta minha, não tem exatamente validação científica por hora, é fazer um mapeamento para cada mulher durante as fases, para ver se você descobre se há alteração relacionada a isso que eu estou chamando aqui de sensível afetivo. Veja só, eu estou dizendo que uma possibilidade seria usar a escala afetiva para medir isso. A escala afetiva é uma escala bastante simples, validada, importante, e ela é isso aqui. Você basicamente pode usá-la antes, durante, depois,
que é basicamente perguntando a pessoa como que ela se sente, como se sente agora, e aí ela vai de -5, passando por 0, chegando a +5. Aqui muito mal, então ela vai dar uma nota. Quem escreveu sobre isso recentemente lá no meu blog foi a doutoranda Carla Zimmer e colaboradoras e um colaborador escreveram sobre um outro tema, mas que tem a ver com isso aqui, ó, com aderência. E nessa tematização, ela destaca a escala afetiva e cita lá a literatura. Então eu recomendo para quem quiser entender o que é escala afetiva, de dar uma lida nessa postagem da Carla, para entender um pouco sobre isso. Mas ela me parece interessante, e eu dei uma muito rápida busca agora na internet, antes de gravar a aula, para ver se tinha algum trabalho da escala afetiva com o ciclo menstrual, para medir isso. Eu não achei, então pode ser um bom tema de trabalho científico para um TCC, para um mestrado, por exemplo. Fazer ao longo de ciclos, verificar se há uma correlação entre as diferentes fases e isso aqui, este comportamento. E mais, se isso altera o desempenho. Então você pode fazer a correlação dessas 3 coisas. Fica aí uma ideia de trabalho científico. Para quem sempre me pergunta ideias de TCC, essa é uma ideia que é interessante. Mas então é uma coisa que eu usaria para mensurar, fazer esse mapeamento, para ver se está afetando isso aqui. O que está se chamando de escala afetiva é uma relação com aquilo que se está fazendo, com o exercício, que pode ser algo muito ruim, ou algo muito bom, ou neutro, por exemplo. Mas se for algo muito ruim, a tendência de uma pessoa continuar no treinamento cai muito. Coloquei aqui no blog para vocês entrarem lá. Meu site /blog. Outra possibilidade que eu também não está validada exatamente para isso, mas que é uma possibilidade para você fazer esse mapeamento, seria usar uma escala chamada POMS, que no português traduziram como Brooms. Ela é uma escala que tem sido muito usada na nossa área para identificar o excesso de treinamento, porque tem trabalhos mostrando uma correlação de um punhado de coisas aqui com o excesso de treinamento. Ou seja, o excesso de treinamento muda um punhado de coisas que eu vou relatar rapidamente aqui. Mas ela está associada ao estado de humor, ó, estado de humor. Mas ela envolve coisas relacionadas, ó, a raiva, confusão mental, depressão, sintomas de depressão, fadiga, tensão e vigor. Então esses 2 aspectos aqui, ó, vigor e fadiga, estão mais relacionados, também relacionados ao aspecto físico. Mas então é uma escala interessante que ela junta o psicofísico, né, o psicológico e o físico. Essas duas coisas estão muito integradas. Tem se usado inclusive em atletas de alto rendimento essa escala, pensando em mapear ou fazer um acompanhamento para diminuir a chance de excesso de treinamento. De repente, essa escala possa ser uma estratégia de acompanhar e correlacionar com esse ciclo. Também dei uma buscada rápida na internet. Eu vi só um estudo usando o POMS com pós-menopausa. Eu não li, eu só li o resumo, mas é porque tem uma lógica, né? A alteração de humor, embora nem todo mundo relata, mas boa parte relata alterações associadas ao humor e outras coisas. Vi um estudo, por exemplo, mostrando correlação de ciclo menstrual com dor, com limiar de dor, de aumentar ou diminuir o limiar de dor. Então essas coisas relacionadas tanto ao emocional, há vários estudos relacionados ao aspecto emocional e ciclo menstrual, tem vários estudos na literatura. Então isso aqui também fica aí, que se não tiver alguns trabalhos já produzidos, também é uma ideia interessante de correlacionar essa escala com o ciclo menstrual e desempenho. Então mais uma ideia tanto de TCC quanto de mestrado. Essa escala, até deixei um artigo aqui que está em português para vocês verem como que é. Veja que nesse artigo, ó, estão falando exatamente da síndrome do excesso de treinamento, usando essa escala. E aí essa escala ela tem uma nota de 0 a 4,
para cada item, né? E ela é grandona aqui para baixo, né? Eu peguei só um pedacinho para vocês poderem enxergar, mas pega lá o artigo para vocês vocês poderem conhecer. Até porque vale muito a pena conhecer esse instrumento, não só por causa disso aqui, mas porque é um instrumento que você pode usar para acompanhar qualquer atleta, mulher e homem, e qualquer pessoa que você estiver treinando, ainda que não seja atleta, para ver se vai ter ao longo de um tempo alterações relacionadas a esse aspecto psicológico e físico. Esse artigo aqui, por exemplo, mostra essa linha de um atleta em overtraining. E você vê que essa linha aqui, ó, ele tem alto valor relacionado aos aspectos de tensão, depressão, raiva, o vigor cai, fadiga aumenta e confusão, que são alguns aspectos mentais, né? E já essas outras duas linhas não são de pessoas que não tiveram esse comportamento dentro do normal e esperado. Tá? Então, é um artigo, tem o nosso colega aqui da UFES, participou dele, que é o Rodrigo Vancini. Não, esse não está em português, mas também não é difícil de ler. Vale a pena, é uma possibilidade, fica aí pelo menos no mínimo como ideia de TCC, mas é uma coisa, talvez a escala afetiva, por ser mais fácil, uma coisa que eu usaria. Bom, concluindo, quais as diferenças de treinamento entre homens e mulheres? Então, voltando lá numa primeira fala, talvez lá nas primeiras falas, quando eu comecei o conteúdo, de que o treinamento de força para mulheres e homens, pensando em gestão do treinamento em si, das variáveis do treinamento, princípios, é basicamente a mesma coisa. O que há de diferença são essas coisas que são características da mulher. Então, eu estou deixando aqui as coisas que são mais determinantes. Claro, eu já falei delas, mas são aquelas coisas que quando for treinar mulheres, você precisa se preocupar. Uma anamnese específica, já que é necessário compreender bem o ciclo menstrual e relação do ciclo menstrual com alterações psicofísicas, é importante que você tenha uma anamnese com perguntas sobre isso, sobre a regularidade, sobre percepções e sensações em cada fase, de repente, depois da anamnese, na sequência, fazer esse mapeamento, principalmente naquelas que sinalizam que sim, e perguntar de vez em quando, acompanhar também, em virtude disso, se haverá irregularidade ao longo do treinamento, irregularidade do ciclo menstrual. Então, esta é uma preocupação que é específica para mulheres. A outra é preocupação com risco de lesão no joelho, como eu mostrei na aula anterior, ela é 4 a 6 vezes maior em mulheres. Então, uma preocupação de treinar de forma inteligente para prevenir esse tipo de coisa. Lesões graves, aliás, né? Preocupação com lesões graves. Há uma possibilidade de cargas mais altas gerarem um resultado de mulheres se beneficiarem mais de cargas mais altas ou maior frequência, mas isso eu particularmente penso que a gente precisa de mais estudos. Ainda não estou convencido pela quantidade de estudo que a gente tem, eu acho que a força da evidência ainda é baixa, mas essa é uma sugestão. De qualquer forma, não precisa trabalhar com carga levinha, com receio de que não se pode trabalhar com carga alta. Isso, obviamente, não é o caso. Então, a preocupação com a tríade da mulher atleta, que é exatamente na sequência do treinamento, você acompanhar irregularidade, acompanhar o ciclo menstrual, ter esse cuidado de perguntar com uma frequência sistematizada se está havendo alterações, ou se há alteração na regularidade do ciclo menstrual, porque no longo prazo isso pode gerar distúrbios ósseos. Preocupação com outros aspectos que são decorrentes não só do treinamento, mas outros aspectos. Por exemplo, uma pessoa pode te procurar você, profissional de educação física, para um treinamento, exatamente porque ela quer emagrecer demais. Então ela já traz com ela uma carga psicológica. Tem que se entender o porquê que ela quer emagrecer tanto, se ela está com algum tipo de pressão social estética, que foi por isso que ela te procurou.
e se por isso ela está com maior privação calórica. Então você que está treinando tem que acompanhar isso aqui, se essa privação calórica, porque uma pessoa com muita privação calórica vai ter, além de perda de rendimento, aumenta a chance de infecção por aquilo que a gente chama de patógenos oportunistas, né, que se aproveitam de um sistema imune fragilizado por uma alimentação inadequada, por exemplo. Então, isso aqui precisa se preocupar. Se essa pessoa está com privação calórica importante, se tem alteração do ciclo menstrual e tentar entender, juntar o porquê. Se isso é por causa disso, se é por causa de pressões psicológicas outras, que podem ser conflitos, não necessariamente estéticos, mas conflito, estresse, mas tem que acompanhar se essas coisas podem alterar isso aqui e tem que trabalhar para regularizar, às vezes com auxílio de nutricionistas, às vezes com auxílio de psicóloga, para ajudar nesse processo. Mas tem que ficar atento a isso aqui para não, no longo prazo, a gente não ter problemas sérios. E por último, talvez a última preocupação, embora ela não é só, ela só tem uma inversão aqui, homens querem treinar de um jeito, mulheres outra. Muitas mulheres querem treinar apenas o segmento inferior, coxa e glúteo. E isso pode gerar um desequilíbrio estético, minimamente estético. E o homem tem o oposto, né? É um X aqui. Os homens querem treinar o segmento, principalmente segmento superior. E também, igualmente, levando a problemas, principalmente problema estético. Um tempo atrás, o pessoal brincava disso aqui, ó. Chamava, principalmente isso é comum nos chamados marombeiras e marombeiros. Mulher rã, porque só tinha a parte inferior volumosa, e o chamado homem sorvete, porque forma um cone aqui de perna muito fina, né? Então, homem sorvete, mulher. Então, isso tem um aspecto estético, né? E aí tem que avaliar até onde a pessoa está satisfeita com isso, se ela também não tem uma alteração da percepção estética e por que ela quer ter este foco num dado segmento e o quanto ela quer ter e por que. Isso é uma coisa relacionada a uma interpretação mais ampla, mas o correto é tentar convencer o máximo possível para se fazer um treinamento equilibrado, para evitar esses desequilíbrios que ficam, eu particularmente acho muito feio, esses dois desequilíbrios aqui. Acho que o legal é você ter uma musculatura e uma composição corporal harmônica para ficar bacana. E não só acho, como os trabalhos científicos mostram isso, um equilíbrio harmônico, tem toda uma proporcionalidade que a gente reconhece como mais estético ou menos estético, mais atraente ou menos atraente. Então, essas são as preocupações relacionadas às mulheres só. Todo o resto é igual a treinar, é igual ao treinamento masculino. Por isso, a última aula de vocês, que estão na disciplina, será essa aqui, que já está gravada, que é a aula 39, e ela faz um resumo de diretriz do treinamento para força e hipertrofia. Ela é um resumo da disciplina inteira de treinamento de força. O ideal é a disciplina inteira de treinamento de força, mas quem está fazendo essa disciplina comigo, acho que praticamente todo mundo já, se não todo mundo, quase todos, já fizeram a disciplina. Então, basicamente, é só dar olhar essa diretriz aqui para dar uma relembrada como que é o treinamento de força para homens e para mulheres. Então, com isso, a gente vai encerrar este conteúdo. Deixo aqui, claro, encerrar o conteúdo tem essa aqui ainda, né? Vai encerrar, mas eu encerro as gravações e na próxima a gente vai falar de treinamento de força para hipertensos. Deixo este nosso livro aqui gratuito, tá lá no site, é só entrar lá e fazer download. O nosso blog com postagem sempre bacana, pode ser por aqui ou pelo QR Code. Meu Instagram, quem quiser me acompanhar. As últimas postagens do blog foram essas. É isso, até o próximo conteúdo.